Olá, o meu nome é Tânia Brito e sou chefe de pastelaria no Valésia Hotel, em Albufeira, Adults Only. Escolhi sabores bastante refrescantes para esta altura do ano. O tempo está a começar a aquecer e então decidi escolher frutos tropicais. A decoração vai se basear no vai ficar tudo bem, hashtag vai ficar tudo bem, em que utilizamos o arco-íris e então vou tentar personalizar o meu bolo dessa forma, com muita cor e para vos fazer lembrar que tudo o que estamos a passar agora está a ser muito difícil, mas que vai ficar tudo bem. Espero conseguir passar essa imagem para vocês e espero que gostem das receitas e que as experimentem em casa. Temos aqui as gemas. E agora vou juntar o açúcar e vou colocar a batedeira a trabalhar. Pessoal, a massa já levantou, está esbranquiçada, ok? Vejam a consistência, está cremosa, ok? É isto mais ou menos que se pretende. Agora o que eu vou fazer é, tenho a manteiga derretida, vou juntar em fio, mesmo aos pouquinhos, para a massa não ir abaixo, tá? Porque ela já está com ar, então se nós juntarmos a manteiga à gordura de repente, ela vai ir toda abaixo, não é isso que nós queremos. Ok, depois da manteiga incorporada, temos que juntar a farinha, mas vai ser já fora porque precisamos da batedeira para bater as claras. Ok pessoal, agora que temos as claras passadas, temos aqui o açúcar para as claras junta-se o açúcar aos poucos e primeiro deixa-se sempre bater um bocadinho, levantar um bocadinho, deixa-se sempre elas ganharem um pouco de ar, esbranquiçar e só depois é que se vai pondo o açúcar aos poucos. Bora lá! Ok pessoal, temos aqui as gemas, que tem o açúcar e a manteiga, que previamente já batemos e misturamos. Temos as claras batidas com o açúcar e temos a farinha. O que vamos fazer agora? Primeiro vamos incorporar um pouco das claras na massa. Menos de metade, tá? Vamos incorporar desta forma, para que elas não percam muito ar, ok? Sempre de baixo para cima. E vamos alternar as claras com a farinha. Se eu misturasse a farinha toda nesta massa apenas de gema e açúcar e manteiga, a massa ia ficar muito grossa e ia perder o ar. Então vamos alternar. Eu vou misturar um pouco da clara e agora um pouco da farinha, que já foi previamente peneirada, ok? É sempre bom peneirar. Não se esqueçam que isto é um bolo que é para ficar fininho. Ele não leva fermento. A farinha podem substituir por farinha sem glúten. Isto agora é um processo que pretende que vocês tenham alguma calma para não estragar o trabalho prévio que já tiveram em juntar ar na massa, ok? Ok, então agora temos aqui a nossa massa já toda misturada, ok? Então, a farinha, como eu vos disse, também podem misturar farinha de frutos secos, por exemplo, de amêndoa, em maior quantidade do que a outra farinha, vai tornar o nosso bolo também, tem um sabor extra e vai ser mais leve. Neste bolo, isto é um bolo como se fosse outro bolo qualquer, a única diferença é que a textura é bastante espessa, porque nós para a base de um semifrio não queremos que seja um bolo também demasiado fofo. A ideia é que ele sustente também um pouco as camadas do semifrio.
pode ser usado também dentro, sendo incluído dentro das camadas que vamos fazer. Podem juntar alguma crocância, neste caso a minha crocância vai ser as pintarolas. Vai dar cor, vai dar sabor, porque neste caso, como eu não utilizei farinha nenhuma de fruto seco, o biscuit não tem nenhum sabor para além do sabor normal de um bolo. Ok? Então vocês podem usar essências, podem usar raspa de laranja, raspa de limão, de lima. Por exemplo, para este semifrio poderiam utilizar bastante bem a raspa de lima, pois vai completamente a favor dos sabores que nós vamos utilizar aqui. A de laranja ou a de limão também não fica fora, tá? Este é um bolo que também poderia ser utilizado com pedaços de algum tipo de fruta, como, por exemplo, nós vamos usar sabores tropicais, por isso poderiam utilizar a brunesa quer dizer cubinhos de ananás, por exemplo, ou de manga, a farinha de coco seria ótimo, o açúcar poderiam substituir por açúcar de coco. São apenas algumas ideias para vocês melhorarem até esta receita. Então agora vamos espalhar esta massa no nosso tabuleiro já untado previamente. Vamos lá então espalhar o nosso biscuit. Temos que ter cuidado nesta fase para não também retirar o ar, ok? Não podemos espalmar muito com a espátula, ou seja, não fazer força neste sentido, ok? Mas tentar ir espalhando sem fazer força para baixo, tá? Arrastando apenas a espátula, com a espátula, a massa. Eu não coloquei logo a massa toda, em princípio será para um biscuit, mas vamos ver. Como podem ver, as pintarolas dão-lhe cor, muita cor, o que vai ficar bastante engraçado. Este biscuit pode ser feito também apenas com clara de ovo, em vez de juntarem a gema, tá? E pronto, o nosso biscuit está pronto, a massa está bem espalhada. Vamos levar ao forno a cozer a 180. Bem, então eu vou-vos só mostrar como descascar um ananás de forma rápida e eficaz, para que vocês não levem muito tempo com isto, porque a maior parte das pessoas deixa a parte aquela parte das bolinhas que eu já vos vou mostrar. Este ananás está bem maduro, mas geralmente ao descascar muitas pessoas deixam estas bolinhas aqui e não é suposto. Parece que estamos a desperdiçar muito ananás, mas para aquilo que nós necessitamos, é necessário cortá-lo desta forma, ok? Não pode ter nada de casca. Então, ele está aqui um pouco maduro, então eu vou tirar aqui as partes que estão demasiado escuras, feias, tá? E que também não vão ter um sabor muito agradável. Depois vamos fazer uma brunesa. O que é uma brunesa? É cortá-lo em quadrados. Qual é a melhor forma? Se tiverem um descaroçador, até podem descaroçar logo o ananás. Se não têm, a melhor forma e mais rápida de descaroçar é desta forma, ok? O caroço fica, o caroço sai e nós ficamos com um filé de ananás. Então, tendo o filé cortando na horizontal, depois ao meio, tá? Porque é que eu estou a usar uma faca de serra neste caso? Porque é mais fácil de de descascar o ananás. Para a fase de corte, podem usar uma faca que nós chamamos de faca de chefe. O nosso bolo está cozido. Agora não se vê ainda muito bem as cores, mas quando cortarmos vai-se ver as cores das pintarolas, quase certeza. Vamos lá ver se está gostoso. Ok, então temos aqui um shot de açúcar de coco. Vai fazer sobressair o sabor do ananás e também vai combinar com todos os sabores que nós vamos ter. E um shot de Malibu bem generoso.
ok? Agora vamos pôr enlumbrando para ele cozinhar lentamente e ir absorvendo os sabores, e queremos assim uma pequena caramelização, mas não queremos que ele seque totalmente. Por isso, porque nós queremos que seja um género de uma compota, vai ficar com pedaços, mas que a consistência seja quase de marmelada, para quando vocês cortarem consigam cortar uma fatia, mas que ao colocar na boca ele se desfaça e não fique muito duro e gelatinoso. Daí nós vamos utilizar pectina, ok? E não gelatina. Esta pectina é um espessante que vem diretamente da fruta e vocês já conseguem encontrar nos supermercados, ok? Se não conseguirem encontrar por algum motivo, ok, podem juntar gelatina. E então eu vou depois dar-vos a receita da quantidade de gelatina que devem utilizar. Mas aqui temos 30 gramas de pectina. Normalmente é utilizado 20 gramas por quilo. Nós temos mais do que 1,5 kg aqui, então também não quero que fique demasiado duro, então 30 gramas é mais que suficiente. Para esta pectina resultar e para que não crie grumos, porque isto depois não vai ser possível passar, porque quando vocês fazem uma compota podem não passar por um passador, mesmo que a pectina faça grumos, não vai ter problema porque os grumos não vão ficar na compota. Neste caso eu não vou poder passar isto, então eu tenho que misturar esta pectina com um pouco de açúcar, mais ou menos a mesma quantidade que tenho aqui de pectina em açúcar, e misturar bem, mas já vamos ver o processo, ok? Ok, então nós tínhamos a tal pectina e misturei o dobro do peso da pectina com açúcar branco normal, refinado. Está aqui bem misturado, ok? O que é que nós vamos fazer? Um pouco do líquido da cozedura, mesmo ainda quente, vamos misturar dentro da mistura da pectina com o açúcar. Isto serve para que ela não forme grumos quando nós formos juntar ao ananás, ok? Porque, tal como disse, nós depois não vamos coar. Então, praticamente vai ser uma pasta, convém ficar um pouco mais líquida. Mesmo que vá um pouco do ananás desta já esteja cozinhado, não tem problema. Misturar bem, vamos colocando aos poucos, porque também não queremos grumos aqui. Como veem, está uma pasta suficientemente rala para se conseguir misturar no ananás sem formar grumos. Okay? Bem, então vamos juntar a pectina, a mistura da pectina. Convém misturarem depois com umas barras, que é para mesmo assim ter a certeza que não vai formar grumos. Okay? Agora mistura-se bem. E tem que se deixar ferver para ela ativar, não se esqueçam. Logo, não podem colocar a pectina, como ela tem ainda que ferver uns minutinhos, não convém colocar a pectina quando o ananás já está bem cozido, ok? Convém deixarem quando ele ainda está um pouco al dente, põe a pectina e ele termina de cozinhar enquanto que a pectina ferve. Como veem, ele até mudou de cor, tá? Então, agora vai deixar-nos aqui um pouco, ferver, mais ou menos 5 minutos. Então, a nossa mistura de ananás está terminada. Já ficou um pouco, vocês conseguem perceber que ela vai ficar um pouco mais espessa a seguir de juntarem a pectina, mesmo ainda estando quente, ok? Então, vão deixar arrefecer um bocadinho, tá? E, neste caso eu tenho aros, mas vocês podem fazer com formas de bolo normal. E podem fazer todo o semifrio, todo ele do mesmo tamanho. Eu vou fazer por camadas e vou fazer o que se chama de entremeio, porque vou fazer várias camadas, em que quando vocês cortarem, as camadas do centro vão ser um pouco mais pequenas do que a última camada, que vai ser a mousse de manga. Então o que é que eu fiz? Eu coloquei película film, podem ver, tem aqui a película.
colei as laterais aqui com fita cola para ela não sair. Pus 2 camadas de película para que ela fique bem segura, tá? E vou agora colocar a nossa mistura e vou congelá-la, ok? Porque para fazer a montagem é assim, vocês podem, imaginem que têm uma forma de bolo. Vocês iriam colocar agora, teriam a mousse de manga, colocariam a mousse de manga, deixavam no frio para ela solidificar, a seguir colocariam o ananás e podiam pôr mais uma camada de mousse de manga a seguir ao ananás quando ele já estivesse bem frio e mais rijo, ok? Eu só estou a fazer assim porque é a forma que nós normalmente fazemos, porque os centros, o que fica no recheio, fica um pouco mais pequeno do que a tal mousse. Mas quando fazemos em casa, fazemos as camadas todas iguais, ok? Vamos montando umas em cima das outras, ok? Ok, deixar mais ou menos bem certo, lisinho, tá? E agora vamos congelar para depois ser mais fácil de desenformar e conseguirmos montar depois as camadas, ok? Então a próxima parte que nós vamos fazer é o cremoso de maracujá. Não queremos uma camada muito grossa porque é um sabor muito intenso e pode apagar o sabor das outras camadas. Então o que é que nós vamos fazer? Um género de creme inglês, que chamamos na pastelaria creme inglês, que é, vocês conhecem como molho inglês, ou o creme pasteleiro é parecido, só que o creme pasteleiro é rijo, é mais duro, serve para rechear, e o molho inglês normalmente é um molho, é para acompanhar. E nós utilizamos por vezes este molho para dar alguma textura, alguma cremosidade e sabor às nossas sobremesas. E então eu decidi fazer um cremoso com esta base, porque eu gosto bastante de trabalhar com esta base e ajuda bastante na cremosidade do cremoso. Só que em vez de fazer um cremoso normal com leite e natas, como utilizo o queijo creme, vamos substituir as natas com o queijo creme, vamos juntar chocolate branco e as nossas gemas vão cozinhar juntamente com o puré, ok? Vamos lá, bora fazer! Então aqui dentro desta caixa temos a maisena com o açúcar. Porquê? Porque a maisena costuma formar grumos, então ao misturarmos com o açúcar, ela já não vai fazer esses grumos, ok? Então temos as nossas gemas com o puré ao lume. O lume está bem brando, porque enquanto isso nós conseguimos ir misturando então a maisena com açúcar e fazendo outras coisas, como partir o chocolate para gruel. Se puderem, partam em pedaços o mais pequeno possível, que é mais fácil depois para diluir. Entretanto, podem também colocar logo o queijo creme na batedeira, bater um pouco para ele ficar bem cremoso, ok? Conseguimos normalmente fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Então, este creme, depois de juntarem, principalmente ele tem gemas, então se vocês aumentarem o lume, vamos fazer ovos mexidos com sabor a maracujá, o que poderá ser bom, mas que não é essa a nossa ideia. Então temos que ter sempre cuidado quando colocamos ao lume de estar por perto. Como ele está bastante baixo, tá? Em princípio normalmente não há problema. Eu vou agora juntar a mistura da maisena com o açúcar aqui. E depois, então, não posso ser daqui. Vou fazer um creme e quando ele chegar à consistência correta, vamos deitá-lo sobre o chocolate branco, como se fosse uma ganache. Ok, temos aqui o chocolate partido e eu gosto sempre de passar os meus cremes para ter a certeza que o ovo, se criou algum tipo de pedaço, alguma coisa que agarrou ao fundo da panela, pronto, fica tudo na peneira, tá? Para o creme ser o mais limpo possível. Está passado.
aproveitar o máximo que sai daqui, não desperdiçar nada. Agora é exatamente como se fosse uma ganache. Tá? Vamos misturar bem até o chocolate derreter por completo. Então, o chocolate derreteu, podemos ver a consistência do creme, está brilhante, uniforme, ok? É isso que pretendemos. Depois, a gelatina foi demolhada em água fria com gelo para ter a certeza de que não perdemos nada, ok? Não queremos perder gelatina. Então, quando demolhamos gelatina, tem que ser em água bem fria. Okay? Agora, para não fazer grumos, tentem não fazer uma bola de gelatina e jogar cá para dentro. Tentem separar pelo menos as folhas, ok? Como isto ainda está quente, apesar de ter levado o chocolate branco que estava frio, ele não arrefeceu o suficiente para não derreter a gelatina. Como podem ver, a gelatina está a derreter, ok? Então, bem escorrida sempre, tá? E, como já disse, folhas separadas. Então agora vamos pôr o queijo a bater e depois vamos juntar aqui, ok? Bora. Então temos aqui o queijo creme. Cuidado com os queijos creme e cuidado sempre com as manteigas, todas esse tipo de coisas que costumam ter sal. Tentem comprar sem sal, ok? Ou o mínimo de sal possível. Então vamos bater um pouco, mas não precisam de levantar nem nada disso. Nós não queremos que o queijo fique demasiado mole, ok? Porque é suposto, chama-se cremoso, porque assim que a gelatina fizer efeito e com a textura do queijo, ele fica mesmo um creme, mas que dá para rechear, tender, tudo isso, ok? Bora lá. Quando vocês estão a bater este tipo de coisas como manteiga, creme, queijo creme, vocês podem reparar, e mesmo nos bolos, os bolos que são à base de manteiga com açúcar, a primeira parte do bolo que é a manteiga com açúcar, isto acontece, que é a máquina espalha o creme pelas paredes e as coisas não, e acaba por não ficar bem batida, bem misturada. Então, com o salazar ou com aquilo que vocês tiverem, vão despregando das paredes, ok? Enquanto batem, deixam bater. Despegam da parede, deixam bater, despegam da parede até ele estar todo homogéneo. Então, convém a mistura do maracujá não estar demasiado quente, senão vai derreter o queijo creme e a consistência que vocês pretendem não vai existir, ok? Então, 24 graus, 22 graus, também não queremos que a gelatina comece a fazer efeito, senão também não vão conseguir misturar, tá? Então, normalmente, pelo menos aqui correu e costuma correr bem, que é vocês já colocarem ou juntarem dentro do chocolate branco, a quantidade vai fazer com que, e a gelatina que também está fria, vai arrefecer. E até o queijo bater, ele já deve estar à temperatura certa, 24, 26, máximo dos máximos 28, ok? Então, o queijo já está homogéneo, já foi batido, está tipo pasta, ok? Agora, há uma grande discrepância de texturas, em que o queijo é muito duro e isto está quase líquido. O que é que vai acontecer? Vai ser difícil de misturar. Então vamos colocar um bocadinho da mistura do maracujá primeiro dentro do queijo. Podem até fazê-lo na máquina, que é mais fácil, ok? Ok, então eu vou colocar a batedeira no mínimo e vou juntando aos poucos o maracujá dentro do queijo, ok? Tem que ser mesmo devagar, que é para ela não esperar. Só aumentar um bocadinho. Então, depois de misturado, vamos, desta vez eu não selei porque é uma mistura mais grossa e não deve sair por baixo. Se vocês verem que
começam a colocar e ela começa a sair por baixo, podem fazer exatamente a mesma coisa, ainda para mais que esta não está quente, película, tudo bem, ok? Vamos encher, mas uma camada, não pode ser uma camada muito grossa, não é o caso de querermos as camadas todas iguais, é o caso de nós querermos mais ou menos contrabalançar os sabores, para que não se, uns ponham-se aos outros, ok? Para se conseguir perceber o sabor de tudo. Como o maracujá é um sabor bastante forte, nós queremos uma camada que seja mais ou menos metade da camada que será a mousse de manga, ok? Então vamos fazer mais ou menos a metade dos aros. Agora, ele fica um pouco, não fica bem uniforme, vocês podem, com uma espátula ou algo que seja retinho, tentarem uniformizar, só para que não fique muito grosseiro, ok? Como veem, está mais ou menos a metade dos aros. Se não tiverem espátula, também podem bater um bocadinho com o tabuleiro, não muito, também para não sair para fora, ou então com película aderente, se colocarem a película por cima, o que também é bom, porque depois vocês levam ao congelador e a película ajuda a não criar já não absorve os sabores do congelador, e depois também que o creme não fique com uma película desagradável em cima. Normalmente estes cremes que levam maisena ou farinha criam sempre uma película por cima que é um pouco desagradável na boca. Então, se colocarem a película, conseguem alisar bem, ok? E também tem os outros benefícios. Agora, levamos ao congelador. Porquê? Porque depois a montagem vai ser toda individual. O que acontece em casa foi o que como eu já vos disse, nós vamos montando uma camada em cima da outra, todas com o mesmo tamanho, e vamos levando ao frigorífico, nem sequer precisa de ir ao congelador, ok? Isto só vai ao congelador porque temos mesmo que tirar de dentro do aro para colocar num aro maior. Mas toda esta receita, como eu já disse, é toda possível de fazer em casa, simplesmente vocês vão simplificar a forma de fazer. Vão pegar numa forma de bolo e vão pôr as camadas todas em cima umas das outras. Então, vocês em casa podem decorar o vosso semifrio como vocês preferirem. Eu, como pronto, estou a fazer tudo como se fosse um intermeio, vou também decorar como tal. Para utilizar as pintarolas, eu utilizei o chocolate cor-de-rosa da Pantagruel, que há agora está a fazer furor o chocolate cor-de-rosa, eu adoro. Tem uma cor super bonita. E então, eu vou usar para dar um bocadinho de cor na minha fita. Eu vou fazer a fita em branco porque a ideia é que o semifrio fique com muita cor por cima. Então não quero que a decoração à volta fique também com muita cor, porque senão vai ficar demasiado. Então piquei um pouco de pintarolas e um pouco do chocolate rosa. O que é que eu vou fazer a seguir? Tenho aqui chocolate branco que está temperado. Okay. Já subi a temperatura, já desci. Pronto, está temperado. O que é que eu vou fazer? Vou colocar nas fitas de acetato, não sei se conseguem ver, tenho duas fitas de acetato aqui e tenho um aro. Este aro vai servir, vai ser o tamanho do meu semifrio, então vou utilizá-lo como guia para fazer as minhas fitas, ok? Mas não pode... Está frio aqui, então eu tenho que fazer bastante rápido as fitas para o chocolate não endurecer. Então eu vou deixar uma fita sem as pintarolas, ok? Só para tentarmos, ok? Vou fazer um dos semifrios com cor, com mais cor, e outro um pouco mais simples.
o nosso biscuit já arrefeceu e ficou assim. Podem ver as pintarolas, as cores e fica bem engraçado. Então, como eu disse, podem utilizar apenas como base ou fazer mais do que uma camada. Por exemplo, se calhar até podem colocar 2 biscuits, por exemplo, assim têm várias texturas no meio de todas as outras, ok? Então vamos proceder agora à mousse de manga para depois montar o semifrio todo. Então temos aqui o puré e vamos aquecer o puré com o açúcar. Tanto vai diluir o açúcar como vai servir também para dissolver depois a gelatina, ok? Primeiro a gelatina é molhada, não se esqueçam, em água bem fria. Se tiverem gelo, melhor ainda, porque a água que sai da torneira, principalmente nesta altura, já não é assim tão fria. Então, colocarem gelo é melhor. E não se esqueçam, a gelatina tem que ser bem escorrida antes depois de colocarem aqui no puré, ok? Bora lá, então vamos aquecer. Então agora a mousse de manga que nós vamos fazer. Eu vou facilitar o processo, porque já temos tantos processos no semifrio que eu não quero que vocês deixem de experimentar este semifrio, de fazê-lo. Então vou facilitar um bocadinho esta mousse para que não demore tanto tempo para vocês fazerem a casa, ok? Então vai ser uma mousse bem fácil de fazer, apenas puré, açúcar, gelatina e nata batida, ponto final, tá? Em vez do açúcar também podem usar para as quantidades que eu vos dei, metade de uma lata ou uma lata inteira de leite condensado, porque depende também do puré que vocês vão comprar. Provem sempre, porque o de lata já tem açúcar, muitos purés que vêm congelados, alguns já têm açúcar, então provem sempre antes de adaptarem à vossa sobremesa, à vossa receita, à receita que vocês têm, ok? É pelo simples facto mesmo de querer que vocês experimentem a sobremesa, então não querer complicá-la mais ainda, tá? Então o nosso puré já ferveu com o açúcar já diluiu. Vamos juntar a gelatina que foi previamente demolhada. Temos a gelatina bem escorrida, então vamos juntar dentro do puré. Tentar não juntar assim uma grande quantidade de folhas coladas, para não criar grumos. Ok, nossa gelatina já derreteu. Vamos bater a nata, ok? E não precisa de ser demasiado batida, porque quanto mais batida, mais difícil vai ser de vocês juntarem as duas coisas. E o puré não pode estar muito quente, porque senão a nata não vai servir de nada. Vocês querem uma consistência de mousse. Então, quando misturarem o puré com a nata, ela tem que ficar um líquido cremoso. Então, para que isso aconteça, o nosso puré tem que estar a uma temperatura amena, morna, por volta dos 20 e poucos graus, ok? Para conseguirmos juntar dentro da nata e que não faça moça na nata, que a nata não fique líquida, ok? Então, enquanto a nata bate, eu vou colocar o meu puré num banho de gelo. É basicamente uma taça com água, gelo, coloco a panela lá dentro e de vez em quando vou mexendo para que ela não vá solidificando a gelatina nas bordas, ok? E quando me lembrar, 2 em 2 minutos, 5 em 5 minutos, enquanto que a nata bate, vou só mexendo um pouco, também para ela ir arrefecendo homogeneamente. E também convém, se vocês tirarem de dentro da panela que está quente, obviamente, vai arrefecer mais depressa, ok?